E por falar em litoral, por falar em atenção, por falar em praia, o helicóptero do SAER vai várias vezes aqui no nosso litoral fazer resgates. Pessoas que se afogam, situações do próprio crime. Só que, nos últimos tempos, se tem uma dificuldade gigantesca para o helicóptero pousar na praia ou até mesmo pessoas que atrapalham naquela localização. E é por isso que a Luca está de volta conosco para falar o que não fazer quando o helicóptero do SAER estiver em operação de resgate na praia. É importante ressaltar, né, Luca? Eles estão lá trabalhando, ninguém está lá passeando na praia. Ou seja, o turista, o banhista tem que respeitar esse trabalho e dar espaço, né? Exatamente, Siglitz. A gente vai trazer agora um assunto muito importante, como você bem disse, que é essas orientações importantíssimas para os banhistas, para as pessoas que estão nas praias, principalmente quando o serviço aeromédico está trabalhando para resgatar essas pessoas, atender essas vítimas, e por isso a gente vai trazer essas orientações. Vamos falar agora com o Vitor, que é copiloto do serviço aeromédico do SAER. Boa tarde, né? Boa tarde para você, seja bem-vindo. Boa tarde a todos. Falando um pouquinho, Vitor, sobre essa situação, como nós estávamos falando anteriormente, muitas pessoas acabam atrapalhando esse trabalho, exatamente ou por curiosidade, ou às vezes tenta ajudar, mas infelizmente atrapalha essa logística do trabalho de vocês. Fala um pouquinho para a gente sobre as orientações para essas pessoas que estão principalmente nesses atendimentos na beira de praia. Bom, inicialmente, ao perceber uma ocorrência em andamento, afogamento, agora nessa época do ano é o que a gente tem atendido com um número maior, uma frequência maior também, observar se a aeronave está se aproximando, provavelmente os bombeiros já vão estar na praia com a vítima, etc, etc. Fechar o guarda-sol, segurar os seus pertences, porque o deslocamento de ar da aeronave ele é muito, muito forte. Então, vai acabar também espalhando areia. Então, proteger os olhos, fechar o guarda-sol. O guarda-sol aberto, ele vai voar. Isso pode acontecer de machucar uma outra pessoa que vai estar próximo, né? E o ideal também, ao perceber mais ou menos para onde a aeronave está indo, é tentar abrir o espaço, né, o máximo possível, se afastar, e jamais, de forma alguma, passar aqui, ó, pela parte de trás do rotor de cauda, que é a parte mais perigosa, né? Então, sempre se afastar, dando preferência para se afastar para a frente da aeronave. E vocês percebem muito também, Vitor, que as pessoas se aproximam por curiosidade, às vezes com o celular também gravando, porque se impressiona, porque é uma aeronave, não estão acostumadas a verem com tanta frequência. E essa situação atrapalha realmente esse trabalho de vocês? Essa aproximação, ela acontece com frequência? Sim, acontece com frequência, muitas vezes ainda quando a aeronave ainda está estacionada, ainda está girando, né? Isso pode, pelo fato de eu estar com a atenção dirigida para a tela do celular, eu perder essa noção de distância, principalmente, como eu já disse aqui, do rotor de cauda, né? Então, o tripulante do SAER, ele vai estar ali e vai estar pedindo para que o pessoal se afaste. Pelo barulho também, que é muito alto, às vezes a gente tem que ser um pouco mais incisivo, né? Acaba gritando pelo barulho e fazendo gestos assim para que a pessoa entenda. Se afaste, mantenha a sua posição, não se aproxime. E o fato de curiosidade, hoje até pelas redes sociais, todo mundo quer fazer um videozinho, dizer que foi o primeiro que postou, etc. Então, pela curiosidade, às vezes isso acaba prejudicando o atendimento em si, né? Muito bem, obrigada, Vitor, pelas informações. Nós vamos falar também com a médica Mariane Cardoso, que também tem dificuldade. Os profissionais acabam, Siglitz, tendo dificuldades não somente na hora de pousar a aeronave, mas também no primeiro atendimento a essas vítimas, porque as pessoas se aproximam demais. E para falar sobre isso, a médica Mariane vai falar um pouquinho para a gente como é esse processo quando vocês chegam no local e qual a orientação para essas pessoas quando você, por exemplo, está fazendo os primeiros socorros dessa vítima. Então, é muito importante que a gente, como equipe, tanto eu quanto o meu enfermeiro que estiver junto comigo, a gente tenha uma comunicação em alça fechada, que a gente chama, né? Eu tenho que dar a conduta, dar o plano terapêutico e ter a certeza de que ele escutou isso e entendeu o que é para ser feito. E se caso tiver muito tumulto em torno, isso também atrapalha, né?
Além de que, quando a gente se desloca para um atendimento, acaba que é realmente algo muito grave, o paciente está numa situação muito delicada e acaba ficando, por ser em um local público, acaba estando exposto, né? Então, uma das coisas que a gente solicita também é que não haja filmagens, não haja fotos, para que mantenham o respeito não só ao paciente que está numa situação delicada de vulnerabilidade e fragilidade, mas também aos seus familiares, né? Que estão torcendo para que tenha o melhor desfecho do atendimento. Muito bem, obrigada, viu, doutora, pelas informações. E fica essas informações, Siglitz, para o pessoal de casa. Humanidade, claro, como a doutora falou, filmar uma pessoa que já está em um momento vulnerável não é a melhor opção, com certeza. E se você aí que está nos assistindo ver uma aeronave se aproximando para fazer esse atendimento, tome cuidado, isso não é apenas para facilitar o trabalho da equipe médica, mas também preservar a sua vida. É perigoso, então não se aproxime. E com essas informações importantes, principalmente agora no verão, eu volto contigo aí no estúdio. Obrigado, Luca. Assina embaixo da sua fala, do seu comentário, tá? Imagina se fosse um familiar seu que estivesse numa situação daquela. Você gostaria que filmasse? Então, da mesma forma, liberar o espaço. Cada segundo conta, cada momento conta para que os trabalhadores, né, o pessoal do SAER, médico, os pilotos, possam executar o seu trabalho.